Na natação e no surf, você começa a entrar num novo ambiente. Exato. E começa a ter sonhos. Mas, vamos lá, gente. Nem todo mundo que sonha realiza. Por exemplo, você foi nadador. Começou, então, um sonho de nadar. Mas como é que um garoto do subúrbio vai nadar se é um esporte caro? Tem que pagar o clube, tem que pagar tudo. Eu acho que Qual foi o segundo passo depois de sonhar? Acho assim, bom, eu comecei a andar de ônibus muito novo, né? Com 11 anos eu já ia de ônibus sozinho, né? Andar de ônibus sempre andei, mas andar de ônibus sozinho, muito novo. Com 11 anos eu já ia pro meu treino sozinho mesmo, assim, né? E tem uma outra coisa que você falou no seu treinamento que também me identifiquei muito, que é as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas sonham, elas dizem que elas querem, mas elas não fazem nada diariamente para conquistar aquilo que elas dizem que elas desejam. É quando eu falo que a fé sem obras é morta. O Morta. cara tem fé, mas não faz nada para aquilo acontecer. Nada. Mas ela quer. Você perguntar o que ela vai dizer que ela quer aquilo. Então eu acho que diariamente eu fui construindo esse caminho. Então, o que é construir esse caminho? Todos os dias eu ia para o meu treino. Então, isso já é dizer que eu estou dizendo para mim, para as pessoas que estão à minha volta, para minha família, que aquilo ali é importante para mim. Todos os dias eu faço questão de dar o meu tempo, que eu podia estar brincando, jogando futebol, fazendo qualquer outra coisa, eu decido treinar todos os dias aquele esporte, porque é aquilo que eu gosto. Então, é difícil, porque são muitas horas de ônibus, muitas vezes em pé, a grande maioria das vezes em pé, indo e voltando. Então, na verdade, eu sempre dizia para minha técnica e para o meu técnico que o treino não era só estar ali na piscina. Meu treino começava antes, porque existia uma caminhada até o ponto de ônibus. Depois, mais não sei quanto tempo em pé no ônibus, segurando, fazendo força no braço, freia, desce, vai, não sei o que lá. Depois, uma caminhada até o clube, o treino e a volta. Então, o meu treinamento era um pouquinho mais extenso do que a grande maioria das pessoas que estavam ali. Mas então eu acho que existiu a decisão de realmente querer fazer aquilo e a vivência de todos os dias fazer alguma coisa para que aquele meu sonho se realizasse. Então eu entendia que eu precisava treinar mais do que as pessoas, do que os meus adversários, porque eu sempre fui baixo. Então eu já não tinha... Baixo de estatura. Baixo de estatura. Então eu já não tinha tanta... facilidade, vamos dizer assim, eu já tinha que ganhar mais na técnica do que propriamente no tamanho, força, qualquer coisa do tipo. Eu sempre fui magrinho e baixo. Então, já subi aí, já perdi aí nesse caso. Viu, Wesley? Minha família. É por isso que você se identifica? Não, por isso que eu trabalho 2 vezes mais aqui. Tá vendo? E aí, cara, minha mãe, professora de natação, de educação física, não tinha condição de me manter na natação. É um esporte caro, que você tem que comprar material, você tem que viajar, tem que, enfim, fazer um monte de coisa. Com 10 anos, minha mãe diz pra mim que ela não sabe se ano que vem ela vai conseguir me bancar na natação, pagar as minhas viagens. Geralmente, quando você tá começando assim, né, o clube ele não banca, ele banca uma parte, mas os pais que tem que bancar, né? E aí ela fala isso pra mim e eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Falei, cara, não é possível, eu tenho que dar um jeito nisso, porque eu não vou conseguir ficar sem nadar. Eu gosto de nadar. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Mas fiquei com aquela informação na minha cabeça. Passou uma semana, 2 semanas, mais ou menos. Tô na lagoa ali no Parque dos Patins, no Rio de Janeiro. Quem tá lá? Adriana Bombom. Adriana Bombom, pra quem não sabe, era assistente de palco, né? Também foi dançarina, bailarina da Xuxa, no Planeta Xuxa. Eu vou até ela, tava com a minha mãe, falo, vou falar lá com a Adriana, com a Bombom, porque eu sou muito fã da Xuxa, sempre fui. Eu vou lá falar com ela, perguntar pra ela como eu faço pra falar com a Xuxa. Com 10 anos de idade. 10 anos, porque a Xuxa vai me patrocinar. Minha mãe falou, você tá maluco? Só lembrando que você não tinha nenhum contato com classe artística, não tinha conhecido lá dentro, não tinha nada. Não tinha nada. Nem a Bombom eu conhecia. Por acaso, a Bombom tava naquele mesmo lugar que eu. Porque o Rio de Janeiro, ele tem disso, é democrático, né? Você tá ali... Você encontra todo mundo. Então, eu fui lá falar com ela e minha mãe falou, ó... Primeiro, a Xuxa não vai Primeiro, você não vai falar com a Xuxa. Vamos começar aí? Você não vai falar com a Xuxa. Você tem 10 anos, você é uma criança, você não vai falar com a Xuxa. Segundo, que ela não vai te patrocinar. Vamos cair na realidade? Eu falei, ela vai, cara. Eu vou falar com ela. Ela vai falar comigo. Ele falou, cara, Arthur, não tem chance. Eu vou lá. Só um minuto que o Wesley tá apaixonado. Eu só espero que as câmeras estejam pegando esse olhinho brilhando. Gente, você que tá no Spotify não tá vendo a cara do Wesley, mas a gente vai fazer uma foto. Sim, tá vendo? Agora o Spotify. A gente tá em vídeo. Ah, é? Spotify? A gente tá em vídeo, o pessoal tá assistindo. Ah, não sabia disso não. Bota a modernidade
novidade pra mim. O pessoal tá assistindo esse vídeo. Ah, velho. Tá vendo? Então Tá por isso vendo que o brilho ele- no olhar. Tá vendo o brilho no olhar. Mas, ó, não fica incomodado que ele não chega perto, ele Não, não tô de encosta. boa, Ele só fica tranquilo. admirando mesmo, é normal. Tá bom? E aí, fui lá falar com a Bombom, o Bombom me explicou, aí eu falei que eu queria falar com a Xuxa, ela deve ter entendido assim, ele deve estar querendo assistir o programa, né? Uhum. Pra falar com a Xuxa, todo mundo quer falar com a Xuxa. Uhum. E aí ela falou, ó, não sei, vou falar qualquer coisa. Terça e quinta, gravação no lugar tal, no Projac, portaria tal, de tal hora, tal hora. Beleza, fui falar com a minha mãe e fiquei enchendo o saco da minha mãe pra ela me levar lá no programa. Ou seja, ela te deu informação de como se fosse pra você entrar na plateia. Exatamente. E aí, minha mãe falou, cara, eu não vou te levar, não faz o menor sentido, não vai dar. E eu fiquei lá. Quer perguntar? Mas você foi sozinho falar com ela? Fui sozinho falar com a Bombom. Aham. Você E aí- tomou coragem ali no Tomei meio do coragem pessoal. e fui. Eu, desde pequeno, eu sempre fui assim, um pouquinho mais pra frente, assim, sabe? Eu fui perdendo isso ao longo da vida, mas de pequenininho eu era mais cara de pau. E aí fui, ela me deu as informações, falei com minha mãe falou que a princípio não ia me levar, enchi o saco dela, ela me levou. Chegamos na porta do Projac, obviamente descobrimos que não era qualquer um que entrava e não era só chegar lá e entrar. E o segurança disse que não, precisava fazer parte de uma caravana, tinha que se inscrever, não sei aonde, tal, não sei o que lá. E eu falei pra ele, cara, mas eu preciso falar com a Xuxa. Eu tenho um negócio sério que eu preciso falar com ela. Ele falou, mas não vai ser hoje. Você precisa se inscrever na caravana. Eu falei, não, mas eu preciso falar com ela hoje. Aí ele falou, bom, então vou fazer o seguinte. A Xuxa grava alguns programas durante o dia, fica aí esperando. Se faltar alguém da plateia, eu coloco vocês. Beleza? Beleza. Ficamos lá, passou o dia todinho. Lá e a gente lá esperando. No último programa, na gravação do último programa, o segurança chama. E ele fala, ó, sobrou um lugar na plateia. Vocês querem entrar? Um lugar significava que entrava eu e minha mãe, né? Porque eu era criança, então a minha mãe tinha que entrar junto. Entrou eu e minha mãe no Xuxa Park. Eu, por um momento, esqueci o que eu fui fazer ali de fato. Só criança de 10 anos, comecei a brincar no Xuxa Park. Imagina, televisão, nunca entrei, não sabia como era aquilo, assistia só pela televisão. Falei, bom, vou brincar. Brincando. Lembrei o porquê que eu estava ali. E fui falar com uma Paquita. Cheguei para falar com a Paquita e falo, olha, preciso falar com a Xuxa. E aí é a grande questão. Para mim, eu não sabia, hoje eu sei, tenho certeza, que ali foi meu a primeira ação que eu lembro de Deus, assim, muito forte na minha vida. Por quê? Porque todas as crianças que estavam ali queriam falar com a Xuxa. lógico. Óbvio, né? E o que levaria uma Paquita escutar uma criança aleatória, que não conhecia ninguém, não era tipo, o tio do... esse aqui é o sobrinho de fulano lá, dá uma atenção pra ele. Não era isso, era uma criança que tava lá brincando. Que fala, quero falar com a Xuxa. E ela olha, presta atenção e fala, ó, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até ela. Então assim, ali só pode ser Deus, não tem outra explicação. Eu tenho um livro sobre destino, chama Descubra o Seu Destino, que eu chamo isso de conspiração divina. É quando não tem muita explicação natural que aconteceu, Não tem. mas dá pra perceber que teve uma conspiração divina a teu favor. Falou assim, atendi ele. E aí ela presta atenção no que eu tô dizendo e fala, ó, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até a Xuxa. Fica aqui. Fiquei atrás dela, deu o intervalo, ela pegou na minha mão, me botou na escada lá do Xuxa Park, falou, ó, a Xuxa já vem, fica aqui. Daqui a pouco a Xuxa veio, contei a história pra ela. Ela falou, ó, no final do programa eu vou te chamar. Dá teu nome ali e no final do programa eu vou te chamar. Eu falei, tá bom, dei meu nome, falei da minha mãe e tal. Achei que no final do programa, quando acabasse a gravação, ela ia me chamar. E ela começa, muito obrigado, caravana de não sei da onde, caravana de não sei o que lá. Mas antes de acabar o programa, eu quero chamar uma pessoa aqui no palco. Arthur Queiroga, vem aqui no palco. Eu entrei no palco, ela me pergunta a minha história de novo, eu conto, ela fala com a minha mãe. Eu dou o meu telefone da minha casa, falo, ó, quem quiser patrocinar o Arthur, o telefone é esse e tal, não sei o que lá. Aí a Marlene fala no ouvido dela e ela fala, bom, até R$1.000 a Sasha vai te patrocinar, eu vou te patrocinar e é isso. Ou seja, ela acredita na minha história, não existia internet naquela época, não tinha como ela saber se eu estava falando a verdade ou a mentira. Ela acredita na minha história, decide me dar o patrocínio ali, eu saio de lá com um contrato assinado e sou patrocinado pela Xuxa. Ou seja, o destino dá pistas. Eu insisto nisso. Aos 10 anos de idade, ele começa a desejar algo maior porque começa a frequentar um novo ambiente. Depois ele cria a oportunidade. Olha como é que é uma interação entre conspiração divina e as tuas obras, o que você faz. Então, a conspiração divina fez com que a Xuxa te escutasse, porque isso não é normal. Assim que você descobre que foi uma conspiração divina. Mas você fez sua parte, você estava lá, passou o dia todo esperando e não estava mentindo. Realmente você era o nadador. Era verdade. Por isso que se concretizou tudo. Olha só como é que a história tem que bater. E aí,
o destino dá pistas, porque você entra num dos programas mais relevantes do Brasil, que era o Xuxa anos atrás, e você, esse ano, ganhou o programa mais relevante, pelo menos em audiência do Brasil, sei lá, 30 anos depois, 20 e poucos anos depois. Então, como é que o destino vai dando pistas? É por aí que eu vou te levar, né? Isso é interessante.